próximos encontros tem toda a liberdade de ser aquele que irá expor. Basta aí procurar o Pedro e combinar direitinho o calendário com ele, que aí todos nós aqui o receberemos com muita alegria. Então, assim, a ideia do grupo de estudo é ser um local de troca de ideias para todo mundo e, além de tudo, uma oportunidade para quem quiser expor suas ideias, está absolutamente à vontade, né, Pedro? Fica à vontade aí. Obrigado mais uma vez por ter encabeçado esse projeto para a gente. E vamos lá, estou aqui para te ouvir. Obrigado, professor Walter. Faço das suas palavras as minhas, né? Justamente a ideia do grupo de estudos aqui é criar um ambiente aberto para todo mundo, principalmente para os associados da BRADT e da BRADT Jovem, para que a gente possa fomentar discussões interessantes, discussões relevantes no âmbito do direito tributário, né? Totalmente aberto a sugestões, né? Tudo que a gente puder fazer para melhorar os nossos trabalhos, e a sugestão de temas também é extremamente relevante. Vou passar com calma um pouco a apresentação institucional do grupo e, posteriormente, apresentarei o tema de hoje, que é o ICMS de FAO. Mas, inicialmente, gostaria de agradecer ao professor Walter, presidente da BRADT, por ter nos concedido esse espaço e essa oportunidade. Essa ideia do grupo de estudos é uma ideia que veio em um projeto no ano passado da BRADT Jovem, mas que ganhou uma proporção maior, né? A gente está aberto a todos os associados da BRADT e da BRADT Jovem, né? Não restringindo o nosso público. Essa é a intenção do grupo, né? Misturar, convidar todas as pessoas, independente do nível de formação, para que possam debater os temas conosco. Gostaria de agradecer também a Luciana, sei que está aí no background, mas foi fundamental também para que os nossos trabalhos pudessem ser viabilizados. E ao Luiz Felipe também, da NAWeb. Eu sei que essa parte técnica também é bastante importante. E a gente espera, né, que o grupo e todos os nossos encontros, né, sejam gravados e disponibilizados posteriormente no portal da BRADT. Nessa parte técnica, a gente pode entrar em detalhe posteriormente, mas a ideia é que exista um local em que o material todo seja salvo, né, e disponibilizado para os associados. Vou, então, abrir a minha apresentação de hoje, em que farei alguns comentários, né, da perspectiva do grupo, principalmente em relação à metodologia que vamos utilizar nos nossos trabalhos, e, posteriormente, falar um pouco, né, o tema da apresentação de hoje e abrir aos debates. Né? A parte principal do grupo de estudos é a parte dos debates. A gente espera, né, que vocês tenham tido acesso. Eu sei que nem todos, né, a comunicação ainda não está 100% alinhada, a gente fará isso hoje, mas a gente tem um grupo no WhatsApp, que também foi um grupo criado no ano passado, com o intuito de trazer os associados da BRADT, da BRADT Jovem, no ambiente que a gente possa colocar novidades, discutir alguns temas no grupo. E eu espero que esse grupo também seja utilizado para a nossa comunicação do grupo de estudo, comunicação institucional. Então, vocês conseguem ver minha tela direitinho? E a gente precisa também da ajuda de vocês, que por mais que a gente mande e-mail para os associados, etc., muitos às vezes não acessam o grupo de WhatsApp. Então, quem tiver dificuldade, quem não estiver conseguindo acessar, basta mandar uma mensagem para mim, o Pedro também está aí, ou para a Luciana, que também muita gente tem o contato, que a gente vai incluir todo mundo lá nesse grupo, que eu acho que tem que ser, de fato, o local para a gente fazer a comunicação aí dos associados da BRADT. Querida
vou fazer a apresentação também desse tema hoje, trazer um pouco das minhas conclusões do meu trabalho. O trabalho foi disponibilizado para quem já teve acesso, né, na bibliografia do grupo de estudo. E aqueles que ainda estão com dificuldade de acessar essa bibliografia podem entrar em contato conosco. Eu deixei meus contatos, WhatsApp, e-mail, LinkedIn, podem me chamar. Sugiro que anotem esses contatos para a gente fazer uma comunicação muito aberta, muito tranquila. E também destacar aqui que eu participei no final do ano passado com os meus colegas Roberto e Gustavo. O Gustavo não pode participar aqui hoje, mas pediu desculpas, falou que poderá participar na próxima vez, do concurso de tese no final do ano passado, prêmio Sacha Calmon. E eu fiquei em segundo lugar. Meu amigo Roberto ganhou o prêmio, né? Foi muito bacana os debates, a apresentação e toda a competição. Né? A gente, oportunamente, né, depois, quando tiver esse ano, a gente fará também a divulgação, mas convido a todos, né? É uma oportunidade para todo mundo apresentar suas teses e concorrer a esse prêmio. Então, da metodologia do grupo, o que é importante? Né? Faremos nossos encontros quinzenais, às quartas-feiras, às 8 horas. Né? Já as datas dos próximos encontros, né? Dia 23 de fevereiro, 9 de março e 23 de março, né? Salvo alguma mudança. Eu gostaria de fazer esse combinado, né? De que os nossos encontros sejam pontuais. Sei que todo mundo tem muitos compromissos, então o intuito aqui é que a gente, num período de 1h30, consiga, né, fazer a apresentação do debate de uma forma bem tranquila, e qualquer porventura, né, que precisar, a gente pode utilizar o encontro subsequente. Mas, né, 9h30 estaremos encerrando. Né, uma espécie de pequeno expediente, onde as pessoas possam trazer novidades, saiu uma decisão do STF, saiu uma solução de consulta relevante, eventualmente um comunicado acerca do grupo, algum comunicado de algum evento da BRDT, a gente possa fazer num período inicial das nossas apresentações. Posteriormente, né, abriremos espaço ao primeiro apresentador, né, a ideia é que seja 1 ou 2 temas nos nossos encontros. Né? Idealmente, né, se houver bastante demanda, faremos 2 temas. E dessa forma, eu sugeri uma divisão, né, que a apresentação ela se estenda no período de 15 minutos do primeiro tema, depois a gente abre um período para debate, um período de 25 minutos, depois a gente abre para o segundo tema, mais 15 minutos, e para os debates do segundo tema. O intuito aqui não é cronometrar, vamos encerrar. Não, a gente vai ajustando conforme houver a necessidade. Um tema gera mais discussão do que o outro, então não tem problema. Né? Esse é apenas uma estimativa, porque nosso intuito aqui é que haja discussão, né? Fomentar a discussão e que estejam apresentados temas relevantes. Como eu falei, o público-alvo são todos os associados da BRDT e da BRDT Jovem. A gente é um grupo aberto, não precisa fazer inscrição prévia. Eu recomendo a todos que convidem, né, seus colegas de trabalho, estagiários, chefes, professores, todo mundo que puder estar aqui conosco nesses encontros quinzenais será muito bem-vindo. E a nossa comunicação oficial será, a princípio, por e-mail ou pelo grupo que chama AbraDT Conecta no WhatsApp. E aí, quem não tiver nesse grupo, pode me mandar um WhatsApp, a gente adiciona, né, ou procura também o e-mail oficial da AbraDT também, a gente adiciona vocês lá. Para a seleção dos temas, né, eu acho que é importante destacar isso, a gente vai disponibilizar uma planilha.
né, a ideia original aqui, a gente vai ver se vai dar certo essa metodologia, para que vocês possam preencher com sugestões de tema. Por exemplo, no próximo encontro, no dia 23 de fevereiro, né, alguém tem interesse de falar sobre algum tema específico, e aí pode colocar os seus dados, o número de telefone, e-mail, qual que é o tema sugerido, e a sua disponibilidade. E dessa forma a gente faz a alocação das pessoas nas datas que temos disponível. Caso haja uma demanda muito grande, caso haja muitas pessoas querendo falar, a gente vai organizar de modo que todo mundo tenha a oportunidade de apresentar, né, mas que seja uma coisa organizada, limitada aí a 2 temas por encontro. A apresentação será feita no período, né, estipulado, né, entre 15 e 30 minutos, a depender se tiver 1 ou 2 temas no nosso encontro. Mas durante a apresentação, a ideia é que os demais participantes eles ficam com o microfone no mudo. Né? É interessante a gente organizar que a apresentação seja feita inicialmente e depois sejam feitos os debates. Então, enquanto o relator do tema estiver apresentando, será uma apresentação ininterrupta e, após a finalização da apresentação, abriremos, né, a possibilidade dos outros participantes poderem manifestar suas opiniões ou dúvidas, né? Se quiserem mandar no chat também, já estou vendo aqui que o pessoal está mandando no chat, são muito bem-vindos também essas manifestações, mas eu destaco para a gente ter uma certa organização, deixar que a apresentação seja feita no início e depois a gente abre para os debates. E nos debates, ninguém é obrigado a apresentar o debate. Eu acho que é importante essa ressalva, né? A gente não vai obrigar, né, as pessoas a apresentarem, apresenta quem quer, também debate quem quer, mas todo mundo é incentivado. Isso é muito legal escutar todo mundo. E aí eu destaco para o momento dos debates, né, que os senhores, levantem a mãozinha. Não sei se já viram essa mãozinha no Zoom. Ela é uma ferramenta de reações, e aí tem como você levantar a mão. E aí a gente concede a palavra um por vez, na ordem que for levantada a mão, para que seja feito de uma forma bem organizada e que as intervenções sejam rápidas, né, breves, para a gente poder dar oportunidade de todo mundo falar. Sobre a bibliografia, muito importante. A ideia aqui é que a gente é um grupo de estudo. Nós não somos simplesmente, né, nós somos também uma mesa de debate, mas não apenas isso. Qual que é a ideia aqui? Né, que pensamos como um diferencial do nosso grupo de estudo, é que as pessoas, né, possam estudar previamente os temas para chegar preparados para o momento do debate. O que observamos em outras mesas de debate que o pessoal faz apenas as pessoas que já têm conhecimento prévio no tema têm a oportunidade de falar. Não, que a gente define o tema anteriormente, vai disponibilizar a bibliografia, todo mundo estuda a bibliografia e chega preparado para o encontro. Então, assim, todo mundo vai estar preparado e, vamos dizer assim, nivelado para participar das discussões. Isso é uma ideia, né, que também a gente está aberto a debate, né, vamos ver se vai funcionar essa questão da bibliografia. E aí, quem for apresentar no encontro, deve enviar para a gente anteriormente qual que é a sugestão de bibliografia. Então, por exemplo, né, eu vou falar sobre o ICMS de FAO, mando para a coordenação o material que eu entendo ser pertinente sobre esse tema, né? Lembrando, né, que existem direitos autorais, que a gente não pode reproduzir livros inteiros sem o consentimento expresso do autor, mas existem muitos materiais abertos, né? Existem revistas abertas, existem livros também abertos, podemos reproduzir trechos, né, de livros e disponibilizar para as pessoas. O que não pode ser feito é uma reprodução integral da obra, né, sem o consentimento. Mas aí o intuito é que essa bibliografia seja salva num local específico. Por enquanto a gente está usando o Google Drive, mas deve migrar para o portal da Bradt,
e as pessoas possam fazer a leitura prévia. Né? E a parte dos debates, né, a palavra será concedida uma pessoa por vez. E aí, o interessante é que os relatores proponham, ao final de sua apresentação, algumas questões para serem debatidas. Né? E isso eu farei também, como, ao final da minha fala, como uma forma de exemplificar. Muito bem. Então, feita essa fala institucional, bastante breve, se tiverem alguma dúvida, podem mandar para a gente no chat, ou eventualmente podem me interromper agora. Eu tenho uma pergunta lá no grupo de WhatsApp, perguntando se a gente vai gravar esses encontros. A gente vai gravar o de hoje, porque é o primeiro. Nós estamos avaliando se a gente vai gravar. Gravar tem um lado legal, que é deixar disponível para quem não pode vir nesse horário, mas também tem um lado que pode inibir a participação das pessoas de falarem, e a ideia aqui é criar o ambiente para as pessoas falarem. Por isso que eu falei que eu ia falar pouco, que eu já falo demais no meu dia a dia. Então, assim, nós vamos avaliar ainda se a gente vai gravar ou não. Estamos gravando de hoje, até para, se a gente tomar a decisão de que vai disponibilizar, tem como voltar atrás, porque ele vai estar gravado. Mas eu ainda tenho dúvidas sobre isso. A ideia, gente, realmente é assim, ser um espaço para vocês, um espaço para vocês perguntarem, um espaço para vocês exercitarem a exposição. Muita gente gosta, né? Tem pretensões de dar aula, de dar palestra. Então, aqui pode ser um espaço para vocês terem esse lugar para falar, para debater, para trazer assuntos de interesse de todo mundo. É um WhatsApp, só que ao vivo, olhando para a carinha de todo mundo, para a gente debater as questões tributárias, tá? Acho que é isso, Pedro. Muito obrigado, Walter. E óbvio, a gente sabe do dia a dia de todo mundo, como é que todo mundo trabalha para caramba. Então, assim, deu tempo de ler, beleza, ajuda a debater, não deu tempo de ler, entra lá, que vai se atualizar. É um encontro rápido, 1h30 para a gente se atualizar. Eu aprendo muito nesses encontros e tenho certeza que todo mundo vai aprender. É isso. Muito obrigado, Walter. A gente vai abrir uma exceção no encontro de hoje, né? O professor Walter está aqui conosco. Pode me interromper quando quiser durante a minha fala. Né? Os demais participantes eu peço que esperem até o final, mas a gente está aqui com o nosso convidado ilustre, o presidente da Bradetec, que pode me interromper durante essa fala. Então, qual foi o tema escolhido para o debate hoje? O ICMS de FAO, com foco na Lei Complementar 190 de 2022, que foi sancionada no dia 4 de janeiro e publicada no dia 5 de janeiro, que gerou diversas controvérsias, né? Controvérsia em relação à base de cálculo, controvérsia em relação à anterioridade, a própria regra matriz de incidência, e aí o intuito, meu intuito aqui foi misturar o meu trabalho, né, a pesquisa que eu fiz em relação à regra matriz de incidência do semestre de FAO, que foi anterior à publicação dessa lei complementar, com a nova controvérsia, né, que veio aí com a publicação dessa lei complementar. E é importante destacar aqui, né, a título introdutório, que apesar, né, aqui está a bibliografia indicada, o tema do default foi muito difícil encontrar bibliografia. Até para minha monografia eu tive essa dificuldade. Né? Tem esses dois artigos da revista Direito Tributário Atual, né? Alexandre Teixeira Jorge, que faz um contraponto interessante em relação à autonomia da regra matriz, e esse trabalho do Arthur Ferreira Neto. E eu queria destacar, né, que o Arthur Ferreira Neto faz um trabalho focado especialmente em relação ao DIFAL antecipatório. Ele até bota entre aspas, DIFAL. Por quê? Né? Eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação. No nosso debate hoje, a gente não vai falar de antecipação, né? Esse DIFAL antecipatório. Qual que é a diferença dessas duas situações? O DIFAL, ele incide nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final. É a última operação de prestação, né, da cadeia plurifásica do ICMS. Diferente do DIFAL antecipatório, que nada tem a ver com esse DIFAL que tratamos hoje. O DIFAL antecipatório, ele é uma forma, né, alguns estados cobram na entrada da mercadoria em seu território, em situações em que há operações subsequentes. Então, é uma forma de substituição tributária, mas que incide no momento da entrada da mercadoria, assim como
o DIFAL mesmo, mas que não tem nada a ver com ele, porque pressupõe a existência de operações subsequentes. Então, fazendo esse recorte, né, a nossa apresentação hoje é sobre o diferencial de alíquotas mesmo, aquele previsto do artigo 165, parágrafo 2º, inciso 7 e 8º da Constituição Federal. Esse é o nosso ponto de partida hoje. Mas o artigo, né, do Arthur Ferreira Neto é muito interessante porque ele traz essa diferenciação e entra nos dois temas. A apresentação de hoje, falaremos um pouco do histórico do semestre de FAO, de forma bem breve, papel da lei complementar em matéria tributária, né, e são algumas premissas, até do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, autonomia da regra matriz de incidência tributária. Eu acho que essas premissas são muito importantes. Por quê? A partir delas, né, de qual corrente você adota em relação à lei complementar e em qual corrente você adota em relação à autonomia da regra matriz, você vai chegar em conclusões diferentes se o DIFAL é ou não um tributo novo, se precisa ou não de uma lei complementar, se você deve ou não respeitar a anterioridade. Então, é muito importante a gente tecer essas premissas iniciais, e pode haver, naturalmente, divergência de premissas, mas que a gente tenha consciência de que, se a gente diverge em premissa, a gente vai divergir na conclusão. A depender da premissa adotada, a gente vai chegar numa conclusão ou outra. Vamos falar um pouco da regra matriz de incidência tributária do semestre de FAO. É um foco especial em relação à base de cálculo, eu sei que é um tema bastante controverso, então a gente vai trazer alguns gráficos ilustrativos. E, por fim, a anterioridade, né, que é o tema da vez, né, talvez aí a discussão do ano seja essa, e a gente vai ter a oportunidade de falar ao final também. Em relação ao histórico, bem breve, né, o que é importante a gente saber e se situar na discussão em relação ao ICMS de FAO. O ICMS foi criado pela Emenda Constitucional 18 de 65, né, primeira vez que há a previsão do ICMS. Com a Constituição de 88, são agregadas novas materialidades a esse ICM, até então, né, era só Imposto sobre Circulação de Mercadorias, passa a se chamar ICMS, são agregados, né, prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal, de comunicação, são agregados outras materialidades relativas à energia elétrica, combustíveis, e há também a criação do ICMS de FAO, neste momento, com a Constituição de 1988. Eu já escutei, né, pessoas renomadas no âmbito do direito tributário falarem que o DIFAL teria sido criado com a emenda constitucional 87 de 2015. Isso é mentira. O DIFAL ele existe desde 88, mas era restrito às operações e prestações interestaduais destinadas a contribuinte. Então, existiu o DIFAL contribuinte desde 88. O que veio com a emenda constitucional 87 foi o DIFAL não contribuinte. Após 88, foi celebrado o convênio 66 de 88 como uma forma de solução provisória, né, estabelecer normas gerais acerca do ICMS e do DIFAL provisoriamente, enquanto não fosse editada a lei complementar. O que é importante do convênio 66? É que o convênio 66 previa as normas gerais do DIFAL tanto em prestações como operações destinadas ao consumidor final contribuinte. E depois, com a lei complementar 87, restou apenas a disciplina das prestações de serviço de transporte. Ou seja, né, o convênio 66 era mais completo do que a lei complementar. E aí, com a lei complementar, houve uma omissão em relação ao DIFAL nas operações interestaduais, né, com mercadorias destinadas ao consumidor final contribuinte. Isso é muito sério. Por quê? Porque isso vai ter impactos nos dias de hoje. Né? Com a edição da Lei Complementar 190 de 2022, passou-se a disciplinar o DIFAL nessas operações. Ou seja, não tinha antes. Se não tinha antes, será que é inconstitucional a cobrança do ICMS DIFAL contribuinte nesse período, até 2022? É um tema que não foi enfrentado pelo STF e que surgiu a reflexão. Posteriormente, né, houve a celebração do protocolo ICMS 21/2011 por alguns estados, né, excluindo os estados do Sudeste e do Sul. Por quê?
né, o ICMS, né, nessas operações interestaduais, principalmente feitas na internet, no comércio eletrônico, né, de forma não presencial, essas grandes empresas, esses grandes marketplaces, essas grandes empresas de comércio eletrônico são situadas no Sudeste. E aí os outros estados falaram assim, é uma injustiça, né, o jeito que a repartição de receitas é feita hoje. Então, tentaram, de uma forma, né, à margem da Constituição Federal, instituir a cobrança do ICMS de FAO para não contribuinte. O problema é que havia uma violação expressa à previsão constitucional, que falava que nessas operações destinadas ao consumidor final não contribuinte, aplicava-se a alíquota interna do estado de origem, e o ICMS era devido integralmente à origem. Somente com a emenda constitucional 87 é que se criou, de fato, a nível constitucional, o DIFAL não contribuinte, ou seja, aquele DIFAL devido pelo remetente nas operações e prestações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte. E aí o protocolo 21 de 2011 teve que ser declarado inconstitucional, porque violava expressamente a norma constitucional que veio a ser alterada posteriormente em 2015. Depois disso, foi celebrado o convênio 93 de 2015, prevendo, entre aspas, procedimentos de cobrança do ICMS de FAO. Contudo, né, se a gente faz uma análise mais detida desse convênio, há diversas normas gerais que deveriam ser previstas em lei complementar. E aí vem um convênio falar, por exemplo, da base de cálculo do ICMS de FAO não contribuinte. Será que é papel do convênio tratar de matéria de base de cálculo? E aí, por isso, né, houve a declaração de inconstitucionalidade pelo STF com modulação de efeitos. Né? A gente destaca esse fato, né, de que houve a modulação de efeitos para 1º de janeiro de 2022, o que já passou. E isso gerou, né, essa confusão toda depois com a Lei Complementar 190 de 2022. Por quê? Essa lei complementar, tratando do ICMS de FAO contribuinte e não contribuinte, foi publicada, sancionada apenas no dia 4 de janeiro e publicada no dia 5 de janeiro. Ou seja, né, deveria ter sido publicada no ano passado, até o final do ano passado, de forma a respeitar, né, a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal, e por isso, né, diversas discussões que vão ser tratadas mais à frente. Mas agora, pretendo estabelecer algumas reflexões, algumas premissas básicas em relação ao papel da lei complementar em matéria tributária, que eu acho que é muito importante passar brevemente por esse ponto. Né, há debate doutrinário muito forte à época da Constituição de 67 entre a corrente dicotômica e tricotômica. A corrente dicotômica entendia que a lei complementar em matéria tributária tinha uma finalidade: dispor sobre normas gerais em matéria tributária. Porém, as normas gerais deveriam tratar expressamente de apenas dois temas: dispor sobre conflitos de competência e regular limitações constitucionais ao poder tributário. Qual que é a premissa? Se a gente pensa no princípio federativo, tem uma lógica por trás, né, de não deixar uma lei complementar a nível nacional, mas que é discutida, aprovada, elaborada pelo Congresso Nacional a nível da União, deixar a disciplina para esse Congresso Nacional acerca de tributos estaduais. E a gente vê o caos que isso gerou hoje. Né? Deixar nas mãos do presidente da República sancionar uma lei que vai impactar a arrecadação de todos os estados da federação. Então, tinha uma lógica por trás da corrente dicotômica. Né? Restringir o papel da lei complementar em matéria tributária, principalmente em respeito ao princípio federativo. Porém, essa corrente não foi a corrente adotada pela Constituição de 88, que adotou a corrente tricotômica, que acrescenta um papel à lei complementar em matéria tributária, que é justamente estabelecer normas gerais. Né? Isso até de uma forma mais ampla, né? Em relação a fatos geradores, bases de cálculo, contribuintes, aí a gente vai ver obrigação tributária, lançamento tributário, um monte de temas diversos. Mas, para o nosso estudo,
a parte da definição dos fatos geradores, base de cálculo contribuinte, é muito importante, porque isso é justamente a regra matriz de incidência tributária, que vamos tratar no próximo slide. Ou seja, é papel da lei complementar disciplinar normas gerais sobre esses temas. E podem me questionar, não existe a competência legislativa plena dos estados, dos municípios, né, quando porventura não haja a publicação de uma lei complementar. Então, não tinha lei complementar até, né, a lei complementar 190 de 2022, não poderiam os estados disciplinar livremente esses temas. O problema é o seguinte, quando há conflito interfederativo, e o ICMS ele é um imposto que se não for o maior, né, o maior causador de conflito de competência, um dos maiores causadores de conflito de competência, é o conflito de competência de âmbito material, espacial. Então, não há que se falar no âmbito do ICMS, já que envolve relações entre mais de um Estado, em competência legislativa plena. Né? Isso se aplica a outros tributos que não o ICMS. E os convênios em matéria tributária têm um papel definido na Constituição, prevê isenções, incentivos, benefícios fiscais, substituição tributária interestadual, então não é papel de convênio prever normas gerais em matéria tributária. E então, o ICMS de FAO, né? A partir do momento que a gente adota a corrente tricotômica, há necessidade de lei complementar se o DIFAL criar nova regra matriz de incidência tributária. A gente passa por esse raciocínio lógico, que a gente vai ver se o DIFAL é ou não uma nova regra matriz de incidência. Mas se for, há necessidade de lei complementar a partir do momento que a gente adota a corrente tricotômica. E o que faz um tributo, né, qual critério jurídico para determinar que há ou não autonomia na regra matriz de incidência, na norma de incidência de um tributo em relação a outro. Do ICMS em relação ao ICMS de FAO, um adicional de alíquota, né, esse adicional do Fundo de Combate à Pobreza, o adicional do IRPJ, o ADRAT, eles são novos tributos ou eles são meramente adicionais, né, apenas a um acréscimo no critério quantitativo da regra matriz de incidência. Então, é muito importante esse estudo e a definição de qual critério jurídico para a gente entender se um tributo é ou não autônomo. E aí, estudando a doutrina, a gente percebe que é amplamente utilizado esse critério da hipótese de incidência e base de cálculo. Né? E é um critério utilizado até para ver se determinada exação é ou não um tributo. Qual a classificação dentre as espécies tributárias, mas também em relação à regra matriz. Né? E, ao estudar a hipótese de incidência à base de cálculo, a gente conseguiria saber, aí é um questionamento mesmo, se um tributo é ou não autônomo em relação ao outro. Então, provavelmente, aqueles adicionais, né, o adicional do IRPJ, ele tem a mesma hipótese de incidência, a mesma base de cálculo do IRPJ. Então, não seria uma regra matriz autônoma. Mas, e no caso do DIFAL? O caso do DIFAL a gente vai ver que é muito peculiar. O DIFAL contribuinte, ele tem hipótese de incidência e base de cálculo distinta. O DIFAL não contribuinte tem a mesma hipótese de incidência, a mesma base de cálculo do ICMS interestadual devido ao estado de origem. A gente vai passar isso mais para frente. Então, adotar o critério da hipótese de incidência e base de cálculo aqui é perigoso. É perigoso porque pode cair em cilada mais para frente. E se nessa operação surgirem duas relações jurídicas distintas, com sujeitos ativos diversos, com competência, né, o poder de tributar atribuído a dois estados, numa mesma situação, numa mesma operação interestadual, atribui-se ao estado de origem a competência para instituir e cobrar o ICMS, e ao estado de destino instituir e cobrar o ICMS de FAO. E aí eu pergunto, nessa mesma operação, a gente pode falar que há apenas uma regra matriz de tributária?
E se o Estado de destino quiser instituir uma isenção, um benefício fiscal? Ele pode exercer o poder de tributar do jeito que ele quiser. E se numa mesma situação a gente tem duas relações jurídicas, duas competências tributárias, a meu ver, a gente tem duas regras matrizes de incidência tributária autônomas. Então, esse é o meu posicionamento, e até reproduzir um trecho, fazendo, né, esse diálogo interessante com o Alexandre Teixeira Jorge, né, que foi a doutrina que eu encontrei que fala sobre isso, que entende que o ICMS de FAO é só um critério de repartição de receita, porque ele entende que o critério jurídico para determinar se uma regra matriz é autônoma ou não é o da hipótese de incidência e base de cálculo. Aí ele conclui. Então, o de FAO, ele seria uma mera repartição de receita. Mas, né, o critério que eu utilizo é outro. É se verificar que numa mesma situação existem duas relações jurídicas autônomas, duas competências tributárias autônomas, atribuídas a estados diferentes que podem exercer da forma que eles quiserem. Então, a gente tem duas regras matrizes, uma regra matriz para o ICMS e uma regra matriz para o ICMS de FAO. E a gente vai construir essa regra matriz para verificar essa diferença. Importante destacar, em relação à lei complementar, que antes da lei complementar 190, né, isso eu comentei no início, só havia disciplina do DIFAL e lei complementar nas prestações de serviço de transporte interestadual destinada a contribuinte, quando o tomador é contribuinte. E depois, né, com a lei complementar 190 de 2022, todas essas quatro situações passaram a ser contempladas. A pergunta, a lei complementar 120, 190, ela tratou só de FAO não contribuinte? Não. Né? Ainda que a gente leia na ementa isso, ela veio disciplinar todo o ICMS de FAO. Então, a gente tem uma nova disciplina do ICMS de FAO, na verdade, uma disciplina que não tinha antes para a maior parte das situações. Né? Prestação de serviços de transporte não contribuinte, operação de circulação de mercadoria para contribuinte e operação de circulação de mercadoria para não contribuinte. O que é curioso, que no caso da operação de circulação de mercadoria para contribuinte, tinha no convênio 66, antes da lei complementar 87. Mas, a partir da lei complementar 87, não existia mais normas gerais em relação ao DIFAL contribuinte no caso das operações de mercadorias, apenas prestações de serviço de transporte interestadual. E é importante destacar também que não existe o DIFAL em prestação de serviço de transporte intermunicipal, o que é óbvio, porque né, dentro do mesmo estado, então não é falar em DIFAL, nem nas prestações de serviço de comunicação, que não é tão óbvio. Por quê? Né, nesses casos, se a gente consulta a lei complementar 87, a gente vê que o ICMS é devido integralmente ao estado de destino, né, com algumas peculiaridades. No serviço de comunicação tem várias peculiaridades, mas em regra não há o ICMS de FAO, por isso que a gente trata, né, ou mercadoria ou transporte interestadual. E no caso do transporte interestadual, então a gente consegue fazer esse comparativo da regra matriz de incidência. Antes da lei complementar 190, o critério material, utilizar serviço de transporte interestadual, critério espacial, o local do estabelecimento amador, temporal, momento da utilização de serviço, o sujeito ativo vai ser o estado onde está localizado o tomador, o sujeito passivo é o próprio tomador, e a base de cálculo era uma base de cálculo única, simples, sem inclusão do DIFAL. Eu vou mostrar graficamente o que significa isso depois. Depois da lei complementar 190, houve uma alteração em relação à base de cálculo do DIFAL, nesses casos de transporte interestadual. Passou-se a incluir o DIFAL no cálculo dele mesmo. Ou seja, é uma base dupla. Também vou mostrar o que significa essa base dupla. Mas foi a única alteração da perspectiva do transporte interestadual para contribuinte. E depois em relação, né, ao DIFAL para não contribuinte. Da não contribuinte, há uma lógica diversa. É importante, né, destacar que, nesse caso, o sujeito passivo ele passa a ser o prestador, né, aquele que seria o remetente, no caso das operações com mercadorias. Então, a lógica por trás, né, dessas operações com não contribuinte é pensar
que o prestador ou o remetente ele vai ter que recolher tanto o ICMS para a origem quanto o ICMS para o destino. E por isso que o aspecto material passa a ser sobre a perspectiva dele, né? Prestar serviço de transporte. A partir do momento que ele presta um serviço de transporte estadual, há o nascimento, né, de duas obrigações tributárias: recolher o ICMS para a origem e o ICMS de FAO para o destino, né, com base, né, onde ele está, onde está seu estabelecimento. E é importante destacar que onde iniciar a prestação. Isso uma expressão utilizada pela Lei Complementar 190 para resolver até conflitos de competência, né? Onde inicia a prestação é que é o aspecto espacial, né? O momento do início da prestação de serviço é considerado como critério temporal, tanto para o ICMS quanto para o DIFAL nessas operações, né? O estado onde terminar a prestação, logicamente, vai ser o sujeito ativo. Então, a gente vê uma dissonância aqui, né? Uma criação de uma segunda relação jurídica com esse estado de destino, né? Que é diferente do ICMS devido para a origem. E a inclusão do ICMS de FAO, que é a base única majorada. E essa questão da base de cálculo a gente vai aprofundar um pouco mais à frente. Em relação ao DIFAL com mercadoria, né? A previsão apenas após a Lei Complementar 190, então a gente faz esse comparativo a partir do estudo da nova Lei Complementar. Qual que é o aspecto material? A aquisição de mercadoria para uso, consumo e ativo imobilizado. São as hipóteses em que há a aquisição por consumidor final. Né? Em operação interestadual, portanto, vai ser o critério material. Qual que é o critério espacial? É onde está esse estabelecimento destinatário. E é importante destacar, se o destinatário é o sujeito passivo, o que importa é onde ele está localizado, para fins de determinar, né, o aspecto espacial e o sujeito ativo. Né, para onde que vai ser pago o ICMS de forma nesse caso? Aonde está o destinatário. Então, tudo sob a perspectiva do destinatário da mercadoria. E a base de cálculo, nesse caso, também vai ser uma base dupla. Em relação ao não contribuinte, há uma diferença, igual a gente falou de prestação de serviço de transporte, né, agora sob a perspectiva do remetente, né, porque o remetente vai ser o sujeito passivo. É importante ver o que o remetente está fazendo. Ele realiza a operação de circulação de mercadoria, né, para o consumidor final localizado em outro estado, ele tem que recolher tanto o ICMS para a origem quanto o ICMS para o ICMS de FAO para o destino. E aí, onde esse estabelecimento remetente está localizado, vai ser importante, né, para determinar exatamente de quem vai ser feita a cobrança, né, que é esse remetente. O momento que importa, né, para fins de definição do fato gerador é o momento da saída do estabelecimento. E o estado, né, aqui a diferença também, né, o estado em que ocorrer a entrada física da mercadoria vai ser o sujeito ativo, e por isso que há uma diferenciação, uma criação de uma segunda relação jurídica nesse caso. E em relação à base de cálculo, a inclusão do DIFAL em base única majorada. A gente vai aprofundar. Eu quis só trazer uma reflexão aqui, brevemente, né, quando a gente fala que o ICMS de FAO é um imposto novo. Será que o DIFAL não contribuinte é um imposto novo mesmo? E aí, por isso que as premissas que eu trouxe anteriormente em relação à regra matriz, a autonomia da regra matriz, são muito importantes. Se a gente adota o binômio hipótese de incidência base de cálculo como critério para ver se um tributo é ou não, tem uma regra matriz autônoma ou não, se é um tributo novo ou não, a gente entra em contradição nesse momento aqui. Por quê? Numa mesma situação, né, na operação destinada ao consumidor final não contribuinte, vão surgir, numa mesma operação, duas relações jurídicas. Porém, tanto a hipótese de incidência como a base de cálculo são a mesma. Olha que curioso. A única diferença no DIFAL não contribuinte em relação ao ICMS é o sujeito ativo. O aspecto material vai ser o mesmo, o aspecto espacial vai ser o mesmo, o aspecto temporal vai ser o mesmo, o sujeito passivo é o mesmo e a base de cálculo é a mesma. Opa, então, será que realmente o DIFAL não contribuinte é um tributo novo ou não? Eu adoto outro critério, que não é apenas verificar a hipótese de incidência à base de cálculo. Eu adoto o critério da existência de duas competências tributárias, duas relações jurídicas. Então, eu entendo que é um tributo novo. Mas é importante, né, nesse momento, essa verificação. Sobre a base de cálculo,
já partindo um pouco mais para o final, para que a gente possa ter tempo de debater, quis trazer graficamente qual que seria a diferença, né? Quando eu falo base única, base dupla, base majorada, o que é isso, né? O ICMS, ele normalmente, né, nas operações interestaduais, nas operações internas, a gente sabe que existe a regra da inclusão do tributo por dentro, cálculo por dentro. Isso significa o quê? Né, que a gente deve fazer um gross up, a gente deve dividir, né, pegar a base, dividir por 1 menos a alíquota. E a gente verifica, né, pegando aí, por exemplo, o valor de 1.000, né, uma mercadoria que custa 1.000, que dentro, né, que a gente vai ter que fazer esse gross up, essa inclusão por dentro, e a gente vai chegar num valor de 1.219,51. Esse é o valor já com o ICMS dentro. E aí, a partir dessa base de cálculo, a gente aplica a alíquota. Opa, deu 219,51. A gente verifica, né, graficamente, que tudo que é feito na matemática faz sentido, né, essa inclusão por dentro. E aí, nas operações interestaduais destinadas à revenda e industrialização, não tem o DIFAL, né, não é destinado ao consumidor final, então a inclusão apenas dos 12% por dentro, ou dos 7%, a depender da alíquota interestadual. E nas operações internas, a inclusão da alíquota interna. É só isso que eu quero demonstrar, né? A inclusão do ICMS na sua própria base. Isso é uma base de cálculo única, simples, né? A gente não tem nenhuma complicação. Vai complicar quando a gente fala do DIFAL, porque a gente tem uma diferenciação, né? A base única simples, que eu chamo, quando a gente está calculando o DIFAL, é considerar a inclusão apenas do ICMS devido para a origem, que é aqueles os 12% do gráfico anterior. Essa mesma base seria utilizada para calcular o DIFAL. Então, o DIFAL seria apenas um diferencial de alíquotas, pega o 18% menos 12%, pega o 6%, multiplica por essa base, que é a base do ICMS. Isso seria uma base única simples. Essa base única simples era adotada... Que é a base do ICMS na origem. É a base do ICMS na origem, exatamente. E aí ela era utilizada para calcular o DIFAL, antes da Lei Complementar 190, só no caso das prestações de serviço de transporte interestadual destinadas a contribuinte. Tinha uma situação que se aplicava a base única simples. Qual que era a regra, né? A base de cálculo sempre foi um tema polêmico, né? E cada estado previa da forma que queria, porque não tinha uma lei complementar definindo como seria a base de cálculo. Aí uns estados passaram a adotar bases únicas, majoradas, bases únicas simples, ou bases duplas, e mesmo dentro das bases duplas, às vezes havia várias formas diferentes de calcular, né? E aí, tentando sintetizar um pouco essa discussão, tentei mostrar um pouco graficamente algumas possibilidades, né? A gente tem essa base única simples, que é a mesma base do ICMS da origem, mas aí se aplica, né, o diferencial de alíquotas para calcular o DIFAL, e vejo que o DIFAL está do lado de fora. Se a gente majora a base, né, o que é a base única majorada? Significa que, tanto para o ICMS da origem quanto para o DIFAL, vai utilizar uma única base. É base única. Mas por que ela é majorada? Porque o DIFAL vai estar dentro do cálculo, tanto para o ICMS da origem, quanto para o ICMS do destino. E quando que essa base única majorada aparece? Depois da Lei Complementar 190, não, mesmo antes disso, no Convênio 93 de 2015, já previa a base única majorada para o ICMS de FAO não contribuinte. Isso permaneceu, foi concretizado com a Lei Complementar 190, o ICMS de FAO não contribuinte segue a base única majorada, que é uma base única, tanto para o ICMS da origem quanto para o DIFAL, só que o DIFAL está dentro da base. Ou seja, há uma majoração, a base ela fica inflada. Isso vai gerar um impacto relevante quando a gente analisar a base de cálculo dupla em relação à distribuição e repartição de receita. Na base dupla, a gente tem duas bases de cálculo. Uma base de cálculo para o ICMS da origem, que é a base simples, menor, só com os 12% dentro, e a base dupla. Não, e a segunda base, que é a base do DIFAL. A base do DIFAL é que vai incluir o DIFAL. Então, são duas bases, que não se confundam. Mas, na segunda base, a gente vai ter a inclusão por dentro do valor do DIFAL. E comparando essa situação
com a base única majorada, a gente vê que a carga tributária é a mesma. O contribuinte, né, no final das contas, né, o adquirente, ele não vai ter um maior ônus tributário adotando o método da base única majorada ou o método da base dupla. Veja que é o mesmo valor. Qual que vai ser a diferença? A repartição de receita. Aqui eu não estou falando que default é mera repartição de receita, não. Estou falando que, ao adotar uma modalidade de base de cálculo ao invés da outra, há uma diferença em relação ao montante que o estado de origem e o estado de destino vai ficar. E a base única majorada tende a favorecer os estados de origem. Graficamente, a gente consegue observar isso. Depois, se alguém quiser que eu demonstre matematicamente, a gente faz essa demonstração também, mas não dá tempo aqui hoje. E a base dupla, há um favorecimento dos estados de destino. Há um montante maior de default. Mas, no final das contas, a carga tributária final é a mesma. O que vai mudar é quanto para cada estado. Essa é a diferença. E aí, sim, Pedro, mas por que eu concordo com você, já vi matematicamente, mas talvez seja ilustrativo você dizer o seguinte, por que na base dupla o destino passa a receber mais? Mas qual é o elemento que faz reduzir o ICMS da origem? É o fato de que, para calcular o ICMS da origem, não tem o default na base. Por isso que a origem fica com menos. Esse é o ponto. Aí não é que... Exatamente. É por isso. E aí, matematicamente, você tirou de um lugar e botou no outro. Exatamente. A base única majorada do ICMS da origem já está considerando default. Por isso que a origem fica com mais. E, no final das contas, é a mesma carga tributária, porque há a inclusão da alíquota interna do estado de destino em todos os casos. Qual que é o parâmetro, né, para a gente saber qual que é a carga tributária total da operação? Eu até tive a oportunidade de falar isso num evento. É a alíquota interna da última operação, né, do estado de destino. Essa, né, em todos os casos, é o parâmetro para a gente ver qual que é a carga tributária no ICMS. E aí, né, o que eu já havia comentado, no caso das operações, né, destinadas a contribuinte, a base dupla, a adoção da base dupla com a Lei Complementar 190, né, ou seja, foi sedimentada, né, essa adoção da base dupla que antes não tinha lei complementar, e aí, para mim, se não tem lei complementar, o tributo é inconstitucional. Mas muitos estados já cobravam a base dupla, né, a inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF, então, todas essas reflexões são muitos detalhes, né, que a gente tem que considerar na nossa análise. E no caso do não contribuinte, a base única majorada, essa comparação. E aí, brevemente, né, para a gente introduzir aí esse tema da anterioridade, que é um tema aí da vez, né, que está saindo todo dia, sai um conjuro diferente, uma reportagem no Valor, alguma coisa assim. Então, todo mundo deve estar acompanhando esse tema da anterioridade, mas vou relatar aqui brevemente, né, que o STF ele declarou a inconstitucionalidade, né, de algumas cláusulas do Convênio 93 de 2015, né, que veio estabelecer normas sobre o ICMS de FAO não contribuinte, mas modulou os efeitos para 1º de janeiro deste ano. Só que, né, foi publicada a lei complementar depois disso. E aí? Né, deveria, né, se tivesse havido uma maior diligência por parte dos nossos representantes, e que não houvesse possibilidade nenhuma de discussão, né, 90 dias antes dessa data fixada pelo STF, deveria ter sido publicada a lei. Mas como não foi feito isso, né, a gente discute a partir de quando vai haver vigência da Lei Complementar 190 e a partir de quando haverá a vigência das leis estaduais que instituírem o ICMS de FAO. E a gente tem alguns marcos importantes. Né? No dia 5 de janeiro foi publicada a Lei Complementar 190, no dia 31/12 do ano passado, ou seja, antes da virada do ano, já havia sido disponibilizado o Portal Nacional do DIFAL, né? Até essa discussão também do portal, a gente pode entrar depois, mas a própria lei complementar prevê um prazo, né, que deveria ser respeitado, né, também 90 dias da disponibilização do Portal Nacional para o início da cobrança, então essa data poderia ser importante, não é importante porque a gente tem uma data mais importante, que é esse 5 de janeiro de 2022. E aí, se a gente conta 3 meses para frente, o prazo da espera nonagesimal deveria ser
o dia 5 de abril. E muitos estados, né, efetivamente vão começar a cobrar no dia 5 de abril o ICMS de FAO. Mas os contribuintes, né, levantam a tese de que deveria ser observada a anterioridade do exercício. E por que isso? Né? A gente deve até fazer uma diferenciação do início da vigência da lei complementar e da vigência da lei estadual, mas é importante destacar essa redação. Né? A lei complementar 190 ela trouxe expressamente no artigo 3º que ela entraria em vigor, né, observando com a produção dos efeitos o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal. E aí, esse dispositivo constitucional, que prevê a anterioridade, né, espera nonagesimal, ele remete expressamente ao disposto na linha B, que é a anterioridade do exercício. Então, se a gente faz uma interpretação literal desses dispositivos, a gente conclui que o início, né, da vigência da Lei Complementar 190 de 2022 deveria ser 1º de janeiro de 2023. Isso é muito sério. Né? Mas isso, até que ponto isso interfere, por exemplo, na vigência da lei estadual? A lei estadual deveria ser editada depois do início da vigência da lei complementar? É uma pergunta. Né? E a gente traz para a discussão também o caso, né, emblemático do ICMS importação, que foi uma situação parecida. Né? Houve a publicação de uma emenda constitucional instituindo o ICMS importação para pessoas físicas, contribuintes não habituais do imposto, o que era vedado antes da emenda constitucional, tinha até súmula do STF, mas aí teve a emenda constitucional 33, e aí veio, logo depois da emenda constitucional, São Paulo começou a cobrar, com base na sua lei estadual, o ICMS importação nessas situações. Mas não havia lei complementar. A lei complementar foi publicada só depois. E aí, né, nesse período, o que acontece com a lei estadual? É uma pergunta que a gente tem que fazer também no nosso caso do DIFAL. Né? O que o STF entendeu? Que essas leis estaduais elas seriam válidas, né? Essas leis editadas depois da emenda constitucional, mas elas teriam a suspensão de sua eficácia e produziriam efeito só depois da vigência da lei complementar. E no nosso caso do DIFAL, o STF ele falou isso. Então, o STF, antes mesmo da lei complementar ser publicada, já falou que a lei estadual, né, que eventualmente prevesse o DIFAL, ela seria válida, mas não produziria efeitos enquanto não fosse editada a lei complementar que falamos sobre o assunto. Então, aí a gente pode voltar lá para a nossa linha do tempo e começar a refletir que, né, vamos supor, um determinado estado que instituiu, né, o ICMS de FAO no dia 30 de dezembro de 2021. Né, vários estados publicaram suas leis, vamos dizer assim, tempestivamente, né, antes do ano acabar, só que a lei complementar veio só depois, veio só no início de 2022. E aí, o que acontece com essa lei estadual? É necessário uma publicação de uma nova lei estadual depois do início da vigência da lei complementar? Né? Segundo o entendimento do STF, não. Segundo o entendimento do STF, e aí agora a gente tem que fazer algumas cogitações, né? Ampliar e tentar especular um pouco também, mas haveria uma suspensão de eficácia dessa lei estadual, e a partir do momento do início da vigência da lei complementar, e essa lei complementar prevendo a anterioridade do exercício, a anterioridade nonagesimal, já resolveria o problema da anterioridade da lei estadual. Via de regra, né, eu até entendo que não seria necessária a lei complementar observar a anterioridade. Porque a Constituição fala, a anterioridade é para a instituição de tributo. A instituição de tributo é feita por lei ordinária estadual. Só que pressupõe que já haja uma lei complementar anterior. Só que se a própria lei 190 prevê expressamente que vai aplicar a anterioridade do exercício, a anterioridade nonagesimal, como é que a gente possibilita, né, que haja vigência antes, né, do dia 1º de janeiro do ano que vem? Né? A meu ver, não é possível. A meu ver, tem que observar pela literalidade desse dispositivo
E o que eu acrescento também à linha de argumentação é o fato de ser uma nova regra matriz de incidência, um novo tributo, que não havia lei complementar anterior, que era inconstitucional e, portanto, a lei complementar 190 veio, de fato, concretizar esse fluxo de positivação do semestre de FAO, possibilitando a sua instituição, possibilitando a sua cobrança, e deve ser observado pela literalidade do artigo 3º. Não resta dúvida alguma de que deveria ser aplicado a anterioridade. Mas aqui eu estou apenas advogando ao meu entendimento e também quero ouvir os senhores, só antes disso, comentar duas ADIs que foram propostas recentemente. A primeira pela Abrimac, para conferir no sentido da tese dos contribuintes, para que haja produção de efeitos só em 1º de janeiro de 2023, vai muito na linha do que eu também estou defendendo. E, por outro lado, temos a ADI 7070, proposta pelo governo de Alagoas, no sentido contrário. Aí já é a tese dos procuradores estaduais, de que não houve criação de novo tributo, o tributo ele já existia, submeter a anterioridade à lei complementar 190 seria uma espécie de isenção heterônoma, conferir ao presidente um poder que ele não tem, mas, eu abro até parênteses, pode ser até injusto atribuir esse poder ao presidente, mas será que, com base no direito positivo, a gente consegue chegar a essa conclusão? E promoveria a desigualdade regional, que também parece ser um argumento de justiça, não um argumento de direito, efetivamente. Numa operação interestadual, de um marketplace situado em São Paulo, ele não vai recolher o DIFAL, porque não teve lei complementar. Mas na operação interna, lá no estado do Ceará, por exemplo, o contribuinte lá ele vai ter que pagar os 18%. E aí? Gera uma desigualdade regional, mas que, para mim, também seria um argumento apenas de justiça. Então, para poder abrir o debate aos senhores, já com atraso no meu tempo, gostaria de propor as seguintes questões. O semestre de FAO ele é um novo tributo? Tem essa diferença entre o contribuinte, de FAO contribuinte, não contribuinte, para fins de determinar se a regra matriz é autônoma ou não? Tem necessidade de lei complementar para a instituição cobrança? Até parece que esse ponto já foi um pouco superado pelo STF, mas e o de FAO contribuinte? Precisa também de lei complementar? Isso aí o STF não analisou. A Lei Complementar 190 de 2023 esclareceu a forma de cálculo, que a gente estava debatendo a base de cálculo, que os estados divergiam em relação à base de cálculo. E qual que é o início da vigência da Lei Complementar 190 de 2022? E das leis estaduais, aplica-se a espera nonagesimal e a anterioridade anual. Então, eu abro a palavra aos senhores. Eu peço que eu vou abrir a lista de participantes. Eu peço que levantem a mão, todos conseguirem encontrar onde que levanta a mão, na parte das reações. Senão a gente adota uma outra sistemática também. Vamos ver aqui. O Juan, ele botou uma palminha aqui. Não sei se é uma palminha ou se ele quer fazer um comentário. É um comentário. Eu cliquei no negócio errado. Muito obrigado. Esse é o nosso primeiro debatedor. Fica à vontade aí para fazer suas considerações. Não, então, essa questão do ICMS de falso é um novo tributo, assim, na minha visão, o tributo na prática já existia antes, certo? Então, meio que essa lei complementar meio que só regularizou uma situação que já existia na prática. Então, não seria um novo tributo, certo? Queria saber o que você acha dessa questão, porque eu li bastante sobre isso no Valor Econômico, no Conju, e o argumento é bastante nesse sentido, sabe? O argumento mais forte que eu encontrei deles. É uma lei complementar, mas o tributo na prática já existia e é apenas regulatório. E eu vi até um evento também, né? O professor Onofre,
que a própria Bradt patrocinou, o professor Novo participou, ele também explicou essa argumentação e eu achei que fazia muito sentido. Então, assim, eu particularmente não tenho uma opinião formada. Eu, como advogado, acho que a opinião do contribuinte é muito forte, mas esse argumento da Fazenda também é muito bom, sabe? Porque realmente já existia tributo. E, assim, meio que só está regularizando de fato, entende? Eu vou fazer meus comentários depois. Matheus está na ordem para falar. Bom, agora eu vou falar como alguém que já trabalhou para a Fazenda. Já trabalhei para a Fazenda durante um tempo na minha atuação. É, é algo que já existia, mas essa questão de já existir não quer dizer que fosse constitucional. Não estava dentro das regras constitucionais que a gente tinha. Tinha, como foi dito por Pedro, tinha somente o convênio disciplinar. Ter o convênio não quer dizer que poderia ser cobrado. Essa é a tese mais forte que a gente tem para o lado do contribuinte. E eu como alguém que já trabalhou aqui na Paraíba, não era cobrado e começou a ser cobrado agora, após a lei complementar, agora em janeiro. Mas não foi respeitado a questão da gesmal nem a questão anual. E não tem uma lei complementar específica aqui ainda. E mesmo assim eles já estão cobrando. Esse ponto é o que deixa muito aberto. Você tem uma possibilidade de arbitrariedade muito grande por parte do Estado, se você deixar por essa parte. Não, já existe o tributo, está só regulamentando algo que já existia. Aí por isso que é algo que tem que se ter muito cuidado, no meu ponto de vista. Luciana, na ordem. Oi, Pedro. Parabéns pela exposição. Obrigado. Eu vou fazer um comentário assim sobre o seu item 4 ali, qual o início da vigência, e sem pretender esgotar o tema, não. Mas acho que a gente poderia também fazer uma diferenciação entre vigência e produção de efeitos. Eu acho que durante a sua exposição, você às vezes falava em vigência, às vezes falava em produção de efeitos. Assim, o que eu quero dizer é que talvez até o próprio Código Tributário já resolva essa questão pelo artigo 101, se eu não estou enganada, quando fala que a vigência no tempo e no espaço rege pelas disposições aplicáveis às normas em geral. Então, no caso, a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, uma coisa é a lei entrar em vigor, e aí, se ela não disser nada, 45 dias. Se disser, é o que ela disse, ou seja, ali, no caso, entrou em vigor na data da publicação. E outra coisa é a eficácia, né? E aí eu acho que talvez a discussão passe mais por uma questão de eficácia, se respeita ou não a anterioridade, se é um novo tributo ou não, devendo respeitar os 90 dias, a anterioridade anual, e não uma questão, entende, de vigência. Assim, não teria uma inconstitucionalidade numa vigência na data da publicação, mas sim se entendermos ser um novo tributo ou que houve um aumento da base de cálculo, enfim, que deve se respeitar a anterioridade para a produção de efeitos, para a eficácia, e não para a vigência, né? Mas, assim, não pretendo responder o item 4, tipo, é agora ou tem que aguardar ano que vem, só queria esclarecer, talvez, um pouco essa questão da terminologia entre vigência e produção de efeitos, assim, eficácia, entendeu? Não, obrigado, Luciana. Achei ótimo sua fala e, realmente, a questão é a produção de efeitos. E eu devolvo a pergunta. Em relação à produção de efeitos, você tem um posicionamento? Deveria se aplicar a anterioridade anual, espera no gesimal? Olha, não numa posição fechada, não, mas acho que é esse, né, o grande questionamento. O Juan, inclusive, assim, acho que ele está questionando é isso, ou seja, se entendermos que se trata de um novo tributo, e aí se a gente entender que se trata de um novo tributo, se trata de um novo tributo por quê? Ou seja, é o que você propôs. Qual é o critério para entendermos que é um novo tributo? É uma conjugação entre uma análise de hipótese de incidência e base de cálculo? Ou então, se entendemos que houve uma majoração em um tributo que já existia, porque para instituir um tributo ou para aumentar um tributo, a regra é a anterioridade. Se a gente entender que foi criado um novo tributo, tem que respeitar a anterioridade. Se a gente entender também que foi majorado um tributo que já existia, também tem que aguardar a anterioridade. Ou seja, não tem, entendeu? Uma posição assim. Então, estamos debatendo isso, né? Mas eu acho que essa questão,
não é simples. Foi criado um novo tributo. Para você entender que foi criado um novo tributo, é o que você explicou na sua exposição. Você tem que partir de algum critério para análise da regra matriz. Então, acho que o que a gente está discutindo aqui são os critérios de análise da regra matriz para criar ou não um tributo novo, entendeu? Para você entender que há um tributo novo. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o Walter, mas só fazer um comentário, né? Na Constituição, fala que a regra da anterioridade do exercício, esperando na gesimal, é para cobrar tributo, né? Não tem aquele aumentar ou instituir igual ao princípio da legalidade. Será que isso altera? Né? Será que a gente não tem que respeitar sempre quando houver uma cobrança diferente? Passo aí para o Walter na ordem. Ok. Eu estou muito na linha do que a Luciana falou agora. Eu vou falar pouco, eu tinha notado um monte de coisa, mas todo mundo já falou aí coisas interessantes. Só que eu queria chamar a atenção para alguns pontos que eu acho que são muito relevantes nessa matéria. A primeira matéria transcendeu o próprio objeto, porque a gente estava começando a discutir de FAO, não vamos entrar na questão política porque o presidente atrasou a assinatura, mas a gente estava discutindo só de FAO e a possibilidade de não de cobrar. A discussão agora é muito maior, porque a gente, tendo em vista a forma como os estados passaram a defender a possibilidade da cobrança, a gente agora está discutindo qual é a natureza dessa lei complementar. E, portanto, o Supremo vai ter que, de alguma maneira, se posicionar de que existem leis complementares diferentes na Constituição. Eu tenho estudado isso muito por coincidência, por uma questão pessoal. Então, a gente tem a lei complementar que estabelece limites ao poder de tributar. Recentemente, tivemos aí uma lei complementar regulando a imunidade. Tem lei complementar que estabelece, que vai dirimir os conflitos de competência. Tem lei complementar para normas gerais, lei complementar para o direito financeiro. Os estados estão dizendo que é uma lei complementar de direito financeiro. Mas aí que vem o ponto. Agora vem o segundo ponto de reflexão. Um dos pilares da teoria dos precedentes é de que o precedente se forma pelas razões de decidir e que uma teoria de precedentes só é duradoura se eu respeitar os precedentes de maneira estável. Ou seja, lá fora, por exemplo, no common law, entre um precedente novo e um precedente velho, os tribunais escolhem um precedente velho, porque a prioridade é a estabilidade. Quando se fala disso, escolhe precedente velho, significa que escolhe as razões de decidir então existentes. E eu, lendo o voto do ministro Toffoli, não tenho a menor dúvida que ele disse que existem duas relações jurídicas distintas e que aquela lei complementar era uma lei complementar de normas gerais. Posso até entender a defesa do Estado, entendo a apreensão dos Estados, realmente criou-se uma situação terrível, mas eu não tenho dúvida que o Supremo disse que essa lei complementar é uma lei complementar de normas gerais, que ela era necessária e que, portanto, ela é de natureza tributária. Sendo de natureza tributária, eu tenho muita dificuldade em entender que eu não vou aplicar anterioridade, porque qual que é a ideia da não surpresa quando a gente pega lá atrás? Tem o Eduardo Maneira, tem um livro legal sobre isso. A ideia o contribuinte tem que se preparar para o que vai acontecer. Eu pergunto, se a lei complementar não viesse, o DIFAL seria cobrado? Independente dele ser justo ou injusto, eu também acho que a ausência dele causa injustiça, mas, enfim, ele seria cobrado? Não, o Supremo disse que não podia cobrar. Então, o contribuinte podia estar preparado para pagar ou para não pagar. Se a lei complementar vem, a ideia é dar um prazo para o contribuinte dizendo, olha, a partir de agora você vai pagar. Então, a partir do momento que eu defino que a natureza dessa lei é uma lei de normas gerais, e, portanto, uma natureza de direito tributário, eu tenho muita dificuldade em não aplicar a não surpresa. E mais do que isso, né, em abrir mão dessa garantia constitucional.
E mais do que isso, do Supremo mudar as razões de decidir. E aí, para o Supremo dar razão aos estados agora, ele vai ter que dizer que essa lei é uma lei de natureza de direito financeiro. Não é o que está dito no voto do ministro Toffoli. Ou então o Supremo vai dizer precisava de anterioridade, precisava de prazo nonagesimal, mas eu vou de novo modular. E aí ele modula pela segunda vez. Pode ser que ele faça isso para tentar manter um pouco de coerência com o acordo original. E, por fim, o que a Luciana também lembrou, que é outro assunto muito interessante, é essa questão de validade e eficácia da norma. O Supremo tem modulado tanto, mas tanto, que a gente começa a achar que ele abandonou a teoria da nulidade da norma. Ou seja, que a lei pode ser anulável, mas que, como regra, uma vez decretada a constitucionalidade, ou a inconstitucionalidade, ela não valeria, ela permaneceria valendo quanto ao passado. Porque se ele continuar modulando desse jeito, ele está abandonando a teoria lá do Kelsen de nulidade das normas perante a Constituição. Eu não chego a tanto, eu não acho que ele está fazendo isso por enquanto, eu acho que ele está criando duas categorias. A possibilidade de uma lei que fere o texto constitucional ser decretada inconstitucional desde a sua origem. Acho que a modulação tem muito a ver com o fato de ele ter julgado muitos processos tributários, com o fato de ter um impacto orçamentário muito grande. Eu não sei se ele vai transformar isso em regra. Eu acho que ele não abandona a teoria da unidade. Vejam, a gente está discutindo isso no direito tributário, mas se ele abandonar essa teoria, ele está abandonando para tudo. Não tem como ele adotar uma teoria da nulidade para outros ramos do direito e não adotar para o direito tributário. E aí nós estamos falando de penal, de tributário, de civil, de tudo. Então, eu não acho que o Supremo vai cometer essa sandice, né, de abandonar. Eu acho que ele vai dizer que quando você tem um complexo de normas, um complexo de leis que formam a norma jurídica, a ausência de uma delas não torna inválida a existente, mas torna ainda não eficaz. Foi o que ele disse lá no ICMS Importação. E eu acho que é o que ele vai, mais ou menos o que ele disse aqui de FAO. Ou seja, qual é a norma do tributo? A norma jurídica. O Sacha fala isso brilhantemente naquele livro dele, Exoneração da Norma Tributária. A norma é o conjunto de leis. Não existe uma norma de isenção, uma norma de incidência. Existe uma norma jurídico-tributária que é formada pelo conjunto de leis. E aí, considerando a norma de competência da Constituição, a lei complementar exigida por essa Constituição, e muitas vezes omissa, que talvez esse tenha sido o grande problema do nosso sistema tributário, e a lei que institui o tributo. Essas três formam a norma jurídica. A ausência de uma, por exemplo, da lei complementar, não tornaria inválida a lei estadual que forma essa norma. Mas ainda a norma não está completa para a sua incidência. E com o advento da lei complementar, essa norma se completa. E eu só posso cobrar o tributo, segundo o Supremo Tribunal Federal, não fui eu que falei, não, com a norma completa. E, portanto, o tributo só vai estar instituído com a norma completa. Então, a mesma defesa que eu faço para os estados para dizer que as leis deles são válidas, mas ainda não eficazes, auxilia na tese de dizer a anterioridade tem que ser respeitada, porque senão não faz sentido a falta dessa lei complementar. Ah, mas não precisa. Então vamos voltar no julgamento do Supremo. O Supremo é que disse que a lei complementar era imprescindível. Não sou eu que estou dizendo. Então, se ele disse isso, ele está dizendo que esse tripé é necessário. E aí a ausência de um desses pilares torna a lei existente, os dois pilares, norma de competência e lei estadual pré-existente, válidas, mas ainda não eficazes. Com o advento da lei complementar, as normas jurídico-tributárias se completam, e aí, respeitada a não surpresa, o tributo incide. Eu acho que é por aí que a gente tem que seguir essa discussão. Desculpa ter alongado mais.
Tem mais gente com a mão levantada aí. Quem que é o próximo? Eu tinha até levantado, queria parabenizar primeiro o Pedro, mas eu acho que ele caiu a chamada dele. Não sei se estão me escutando bem. Mas, professor Walter, ouvindo você falar, eu até resgatei um parecer que eu fiz recentemente, e justamente o trecho da decisão do Supremo, ele trata de forma expressa que criou-se com a lei, com a emenda constitucional 87, uma nova relação jurídica tributária. E ressaltando a necessidade dessa nova lei justamente pela ausência dessa previsão expressa na Lei Candir anteriormente. Então, com isso, eu acho muito difícil, ou difícil não, porque a gente não sabe como o Supremo vem decidindo, está bem complexo ultimamente, né? Mas ele tem que vir agora e falar que não estamos diante de uma nova relação jurídica tributária. Ele estará modificando o que ele acabou de decidir há 2 meses atrás. Então, com base nisso, eu concordo justamente com o que você tinha falado, de que as leis estaduais, elas são válidas, porém, elas só poderão produzir os seus efeitos com a lei complementar que foi instituída e, consequentemente, tratando-se de uma nova relação jurídica tributária, deve-se observar, consequentemente, como ouvido de opinião, enfim, ainda em fase de reflexão, mas uma vez que tem que se respeitar a anterioridade nonagesimal, tem que se, obrigatoriamente, respeitar a anterioridade anual, nesse caso. Então, com base, inclusive, nesse próprio julgamento do Supremo, eu ainda sigo nessa linha, ainda atualmente penso que tem fortes fundamentos aí para que seja mantido o entendimento de que tem que ser observada a anterioridade nonagesimal e anual, e que, apesar de válidas, as legislações estaduais precisam ainda completar a eficácia com essa lei estadual e a eficácia dos princípios da anterioridade. Mas parabenizar o Pedro, eu vi que ele voltou agora, e estou aberto aí para discussão. Um abraço a todos. Obrigado, meu xará. Meu computador caiu do nada, assim, deu tela azul, caiu. Peço desculpas aí. Mas obrigado, né, as suas considerações do Walter. Na hora que caiu, o Walter ainda estava falando, eu queria fazer uma provocação para ele, antes de deixar o Guilherme falar, eu vi que o Guilherme está na fila. Eu concordo com todas as premissas do professor Walter, entendo, né, que a natureza da lei complementar, que nesse caso é de normas gerais de matéria tributária, e aí justamente por isso é que eu faço a reflexão em relação ao ICMS de FAO para o contribuinte, né, porque o STF analisou do não contribuinte, e a gente viu que não tinha lei complementar no caso do contribuinte, só no caso de prestações de serviço. E no caso das operações interestaduais com mercadoria, que era disciplinado pelo convênio 66, mas que depois da lei Candir, né, não tinha mais lei complementar, não tinha mais normas gerais, os contribuintes não poderiam ir à justiça, né, e buscar esses últimos 5 anos em relação ao DIFAL contribuinte. E aí eu te pergunto o seguinte, Pedro, esse DIFAL contribuinte continua com 2 sujeitos ativos, né? Para mim, o DIFAL contribuinte é o que é mais nítido a diferença entre os tributos. Porque até o passivo é diferente. A regra matriz inteira é diferente, né? No não contribuinte, a diferença é do sujeito ativo. Porque muita gente, não é o cara na origem que recolhe. Quem recolhe é o cara no destino. Ou seja, é mais inconstitucional do que o STF decidiu. Não tem o 66, porque ele só vai entrar para aquilo que ele que ele não tem crédito, né? Que é o uso e consumo da produção. É uso e consumo, ele é o contribuinte de fato e de direito. A própria natureza do produto já prova que não tem o 66. Então, para mim, eu não sei. Eu estou com quase 30 anos de advocacia tributária. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: podem até encontrar uma saída, mas eu não sei qual é a saída que o Supremo vai encontrar para ser enrascado. Ela é grande, ela não é pequena, não. Para mim, eu não tenho dúvida que o Toffoli falou que são 2 relações jurídicas que há norma de natureza tributária. E muito mais quando eu falo do contribuinte. Porque eu só poderia... Não, e sem contar o seguinte, né? Tanto é verdade que só quem veio regular a base dupla, que a gente tanto discutiu, foi a lei complementar nova. Ou seja, ela regulou base de cálculo, que é o que está no 146, que não tinha antes. Ou seja, ela própria confessa que ela era necessária, porque não tinha antes. Base de cálculo não estava regulada em lugar nenhum. Então,
Eu não sei. Eu acho que vai ser muito difícil o Supremo sair dessa enrascada. Eu acho que eles incluíram o default contribuinte na Lei Complementar 190 para poder se resguardar para o futuro, mas, ao mesmo tempo, abre margem para uma discussão dos últimos 5 anos, né? Então, entra nessa cilada. Vamos ver. Passo para o Guilherme. Desculpa até interromper antes do Guilherme, tanto é que as legislações estaduais, apesar de saírem antes da lei complementar, se você pegar a redação delas, a maioria já seguiam o que vinha na proposta da lei complementar. Elas copiaram ipsis ali justamente porque a regulamentação elas pegaram como base dali. Então é mais um fundamento que corrobora com isso aí que vai dar discussão. Tem mais, né, Pedro? Quando eles defendem que a base dupla é constitucional, porque ela, no fundo, só muda o lugar onde vai estar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, eles também estão defendendo que foi criada uma base de cálculo. Ou seja, mais um motivo para mostrar que são duas relações jurídicas. Tanto é que tem uma base de cálculo própria. Então, assim, cada vez que eles defendem mais algumas coisas, para mim, mais reforça que a gente tem relações jurídicas diferentes, que essa é uma lei complementar tributária, portanto, deveria seguir a anterioridade prazo do legismal. Vejam, o ministro Supremo, quando vai decidir uma matéria, lembrem-se que ele transcende aquela matéria para imaginar o seguinte, que o precedente que ele está estabelecendo o compromete no futuro. Então, o Supremo dizer, olha, é norma tributária, mas por ser lei complementar, não ser a lei instituidora, não precisa da anterioridade, ele abre um precedente do tamanho de que ele não tem controle depois. Obrigado, Guilherme. Pode falar. Boa noite, pessoal. Depois das grandes exposições aí, eu quero só complementar e ratificar aí mesmo. Primeiro, parabéns, Pedro, pela exposição, viu? Eu quero dizer que o meu tema da monografia é relativo a esse assunto também, e pretendo bastante entrar nessas questões todas que a gente está falando aqui, principalmente essa questão de vigência, eficácia das leis, né? E um ponto que eu queria só complementar, o Dr. Walter colocou muito bem essa questão da lei complementar ser de matéria tributária, que inclusive o legislador colocou o assunto no capítulo do Sistema Tributário Nacional e não no capítulo relativo a direito financeiro. Se caso fosse uma lei complementar de direito financeiro, uma mera repartição de receita, ao meu ver, seria modificação na Constituição naquele capítulo cujo corresponde ao assunto, né? E não ao sistema tributário. E um ponto interessante também é da gente analisar o papel, né, qual é a norma jurídica que o STF, ao julgar um MADIM, ao julgar um RE em repercussão geral, qual é a natureza dessa decisão do STF, né? Qual é a norma jurídica que ele produz? Ele produz uma norma jurídica que determina a expulsão de uma lei ou certas leis do sistema jurídico. E nesse caso, ele impôs uma condição ainda, né, ao modular os efeitos. Caso for publicada a lei complementar naquele ano, as leis são constitucionais. Mas não foi publicada a lei naquele ano. Então, qual é o papel da decisão do STF, né? Ela extorque as decisões inconstitucionais do sistema mesmo? Retira mesmo ou não? Não, e esse é um ponto muito relevante, Guilherme, muito relevante. Porque tem um jeito do Supremo salvar esse default, mas ele muda a teoria da Constituição do Brasil. Porque ele vai dizer, a modulação é mérito. Modulação já não é mais a verificação de interesse social ou segurança jurídica, ele é mérito. Portanto, eu criei uma norma. A minha norma é, quando vier a lei complementar, está em vigor o default. E não há a quebra da surpresa, porque eu, Supremo, avisei que quando viesse a lei complementar entraria em vigor. Olha a gravidade disso. Ele muda completamente a teoria da Constituição. Muito bem, é exatamente esse ponto. E no caso do ICMS da importação, se difere em certa forma, né? Foi editada a lei complementar naquele ano, portanto, constitucionalizou.
Então, é diferente desse caso. A lei complementar, com relação ao DIFAL, veio no ano seguinte. Então, aquele tripé que o Dr. Walter colocou é extremamente importante, de ter todo aquele procedimento formal para ser legítima a cobrança do DIFAL. Isso eu já estou assumindo que é um novo tributo, né? Depois de tudo que a gente conversou aqui. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado a todos que participaram, né, ativamente, ligaram suas câmeras, trouxeram algumas impressões. E obrigado também àqueles que ficaram também silenciosos, ouvindo a apresentação. É importante, né, o que a gente quer aqui é que o pessoal venha, né, o pessoal nos prestigie, participe. Quando tiver interesse de falar, de participar, né, às vezes um tema interessa mais do que o outro, às vezes a gente tem um conhecimento maior sobre um tema, não sobre o outro. Então, eu fiquei muito feliz de ver a quantidade de pessoas que estavam com a gente aqui hoje. Né? Agradeço enormemente, né, por nos prestigiar nesse primeiro encontro do grupo de estudos. Né? Isso apenas nos motiva a dar prosseguimento ao trabalho. Né? Espero que os próximos palestrantes, né, todos os participantes, né, tenham a oportunidade de sugerir temas. Né? A gente vai buscar agora os participantes dos próximos encontros, mas eu fico aqui minhas palavras de agradecimento de novo à ABRADET, na pessoa do professor Walter Lobato, por conceder esse espaço. Né? A gente, infelizmente, chegou à nossa hora, né? Às 10h30, 9h30 em ponto, então finalizamos o trabalho de hoje, mas mantemos as discussões no nosso grupo. Né? O intuito é todo mundo entrar no grupo do WhatsApp, a gente também fica com o canal aberto lá, debater todos os dias, e aqui ser um ambiente para a gente ver, né, as pessoas, olhar aí cara a cara, a gente sente falta disso, né, depois da pandemia, mas para a gente poder fomentar, né, criar esse espaço aberto e tão importante para as discussões. Então, agradeço a presença de todos, né, que se tiverem alguma dúvida, podem nos procurar e a gente entra em contato para esclarecer, né, qual vai ser a temática e a bibliografia dos próximos encontros. Obrigado. É isso aí, pessoal. Lembrem de um ponto que é o mais relevante de todos. A função da diretoria é valorizar o investimento que vocês fazem na ABRADET. Então, assim, esse espaço aqui não é nosso, esse espaço é de vocês. Né? Então, a gente só está viabilizando a possibilidade de um monte de gente legal se encontrar, assim como lá no WhatsApp. Então, usem o espaço. Quem tiver a fim de expor, expõe. Quem tiver a fim de debater, debate. Quem puder vir num dia, vem, no outro não vem. A ideia é ser igual ao WhatsApp. Às vezes a gente responde, às vezes quando a gente vai ver, tem mais de 50 mensagens, não dá tempo de responder. Você, eu já estou desatualizado aqui, melhor nem tocar nesse assunto. Então, a ideia é ficar um negócio absolutamente informal, bater papo mesmo, para a gente aprender direito tributário e conviver com essas loucuras aí do nosso sistema. Beleza? Obrigado. Beijo para todo mundo, até o próximo. Boa noite a todos. Valeu, pessoal. Boa noite. Grande abraço. Boa noite, pessoal.